Olá, corretor! Seja muito bem-vindo a mais um dia de podcast. E hoje está comigo César Augusto, da Pioneer. Ele que é corretor, assessorado aqui na Ragaz e tem muito conhecimento para passar para a gente. E Guto, né? Vou te chamar de Guto a partir de agora. César Augusto para apresentações formais. Mas, Guto, quero começar te agradecendo, porque essa é a segunda gravação que a gente faz. A gente fez um primeiro vídeo que tinha ficado ótimo e por questões técnicas a gente está aqui. Então, inicialmente, obrigado pela sua disponibilidade, liberar o seu tempo em estar aqui com a gente de novo. E vamos que vamos passar tudo para o corretor, que eu sempre brinco. Tudo tem um motivo e um porquê. Se a gente está tendo que gravar de novo, é para você liberar ainda mais. É pra gente descobrir mais segredos. Exato. Eu te agradeço a oportunidade. Olá, audiência. Espero que dessa vez seja mais proveitoso que a anterior e com certeza eu vim mais empenhado que antes, né? Então vamos se dedicar aqui para produzir um conteúdo de qualidade. Contem comigo. É isso aí. E, Guto, para a gente começar, explicar para o corretor quem é você, como entrou para esse mundo de mercado segurador. Conta um pouquinho aí, se apresenta para o pessoal. Claro, vamos lá. Então, eu sou o Guto, né? Conhecido como Guto. Tenho 33 anos. Venho aí de área comercial, já tem aí uns 15 anos, mais ou menos, né? Já até perdi as contas, mas deve ser mais ou menos isso. Então, já passei por áreas como imóveis, varejo de vestuário, telefonia, né? Então, eu já passei por algumas áreas nesse sentido e comecei na área técnica, mas depois sempre área comercial, né? E aí, em meados de 2020 ali, pandemia, né? Acabei saindo do varejo, né? Eu participava daquela famosa escala 6x1, né? Que é pauta na internet hoje, né? E não é fácil, fiquei 10 anos nessa escala 6x1. Realmente ela é maçante, mas é bom para poder construir também, né? Então, seria uma utopia da nossa parte entender que sem sacrifício você não consegue construir. Então, você precisa sacrificar, precisa trabalhar, precisa abdicar de tempo para construir alguma coisa, mesmo que seja ganho de experiência, não tem jeito, né? Bom, meados de 2020, pandemia, aconteceu uma reviravolta na minha vida. Saí da empresa da qual fazia parte, era uma grande empresa no segmento de varejo, né? Uhum. É uma famosa marca de calça jeans italiana, que é a Diesel, né? O pessoal conhece aqui no Brasil. E apesar de ser muito famosa lá fora também. E aí falei, perdi o emprego. O apartamento que eu morava também perdi, né? Eu tive que morar numa casa da minha mãe, né? Recomeçar. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida, Se né? reinventar mesmo. Foi um período que eu passei períodos difíceis ali, obscuros, assim, porque você não tem norte, né? Sim. E aí passei por esse período, né? Mas depois de acho que 6 meses ali, né? Sabáticos, né? Descansando um pouquinho, a convite de um primo da minha esposa, fui trabalhar com ele. E aí acabei conhecendo o mercado securitário, né? Conheci ali alguns contatos, aprendi, fui visitando as seguradoras, né? Comecei ali como preposto, né? E aí as coisas foram encaminhando, né? Foram encaminhando, né? Mas eu acho que tem alguns parênteses antes, devemos pegar até agora, né? E vamos lá, então, primeiro ponto. Quando você trabalhava lá na Diesel e nas demais anteriores, também era com vendas? Sim. Sempre com vendas. Eu iniciei bem no início mesmo da carreira na área tecnológica, né? Tá. Então fazia ali programação, né? Eu estava pendendo pro TI. Só que aí descobri a área comercial e me identifiquei muito mais, né? Nunca mais saí. Você Sim. começou na área comercial, você tinha que idade, você lembra? Tinha uns 17. Não, foi bem novo. Em telemarketing tinha trabalhado. No telemarketing talvez não tenha tanta essa limitação. Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, eu sofria um preconceito do mercado pela minha idade. Não sei se você sofria isso, porque hoje já não tenho mais esse problema, mas até porque já passou um pouquinho Já de não é tempo. tão novinho. Já tá mais novo. Mas eu lembro com 20 anos, quando eu ia falar com um cliente ou falar com uma seguradora, eu via que não tinha a mesma
aceitação do que quando alguém mais velho falava exatamente a mesma coisa. Você passou por isso? Com certeza, e me lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava num empreendimento no segmento imobiliário, em Pinheiros, ali, acho que é Perdizes, na verdade. Na rua Caiová. É uma rua bem famosa ali. E tinha, bem de esquina ali, tinha a rotisseria, a Casa de Carnes do Pedro, né? Inclusive tá lá até hoje. E tinha um empreendimento ali que nós estávamos vendendo, né? Eu trabalhava em conjunto com meu padrasto, né? Ou seja, estava em família. Eu Sim. devia ter ali, sei lá, 19 anos, mais ou menos essa idade, né? Uhum. Nem barba na cara tinha, né? E eu atendia ali o filho do médico, o filho do investidor, que ele estava casando. Então, o cara chegava de final de semana lá, com o importado dele, e ele comprava lá 2, 3 unidades. Cada unidade era 1,5 milhão, tal. Ah, vou comprar uma para investir e uma eu vou dar pro meu filho que tá casando agora, né? Aí sim. Aí chegava uma criança lá de 18, 20 anos, né? Vendendo 3 milhões para ele. Então, eu sofri muito nessa época. Eu lembro como se fosse ontem, né? Então, eu sempre fui bem magrinho, né? Então, já era magrinho, assim, franzino, né? Então, não tinha nem barba na cara, né? Inexperiência, então, falava meio pra dentro, assim. Então, eu sofri muito preconceito. Não, não era um preconceito, assim, explícito, mas você conseguia perceber, né, que às vezes a pessoa ela preferia outro atendimento, ou aquele mesmo cliente que se atendeu, depois ele voltava e ele queria voltar com outro, ele não voltava com você. Entendi. Mas eu acho que essa experiência ela é necessária para a gente aprender e amadurecer também. Da musculatura, né? Talvez, Doutora. talvez o meu sentimento é parecido por conta do consórcio, que a gente chegou a vender consórcio no passado e eu tinha essa mesma percepção. Eu recentemente vi uma pesquisa que falam que se somente para investimento, se colocar duas pessoas vestidas iguais e mandar uma pessoa escolher qual investidor, qual técnico que ela quer contratar para ser o investidor dela, sempre vai escolher o mais velho. Porque a gente Tem a tem sensação. uma sensação que para mexer com dinheiro precisa de tempo, ser maturidade e tudo mais, E então cá entre acaba. nós é uma falsa percepção, né? Sim, Isso é psicológico nosso, vamos dizer assim. Mas se a gente for ver na realidade, não vai dizer o know-how da pessoa, o conhecimento que ela tem de fato, até porque não se sabe a vida anterior. o que Mas ela quando a fez. gente não tem muitas tem que opções, a gente julgar de tem que alguma julgar de alguma forma. maneira, né? É verdade, é verdade. Mas, e olhando um pouquinho para a tua história, você disse que então em 2020 você entrou para trabalhar aí com uma pessoa conhecida, familiar, no mundo dos seguros, era uma corretora. E quando que isso virou para você ter a sua corretora? Como que foi essa continuidade? Porque a gente está falando, teoricamente, a gente está em 2025. A gente está falando de pouco tempo. E, gente, o Guto, ele é um dos corretores que tem maior volume de produção aqui na Radaz. Então, a gente sabe o potencial e a qualidade do serviço deles. Então, como que se deu tudo isso em tão pouco tempo? Vamos lá. Eu acredito que esses 15 anos, aí 10 anos, não sei quantos anos, não é muito, mas o que eu tive de experiência serviu para poder aplicar nesse momento, né? Eu acredito também muito no princípio cíclico, né? Quem fala muito isso é a professora Lúcia Helena Galvão, que tem aqui a nova Acrópole do lado, né? Ela fala muito disso, né? Um dos princípios cíclicos é o que rege as leis da vida, né? Então, é natural. Depois da noite vem o dia, depois da chuva vem o sol, enfim. E depois da queda vem a ascensão. Então, não deu outra. Que bom. Seguiu a lei ali. Foi algo, parece até que mágico, mas aconteceu. Eu dei o meu melhor, trabalhei junto com o primo da minha esposa ali, até que chegou um certo momento que houve alguns desacordos ali de ambas as partes. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Ele ainda me perguntou assim: mas tá tudo bem? Você vai ficar bem? Eu falei: não, fica tranquilo, Segue a vida. segue a vida aí, eu vou seguir aqui também. Eu era preposto, né? Então aí acabei ficando preposto de uma outra empresa que eu acabei conhecendo ali também. E aí fiquei ali mais um tempo performando. E aí eu já vou aproveitar esse ponto aqui para dar uma dica valiosa, né? Que é a seguinte: é importante saber vender, ter a técnica de venda. Só que é importante também ter a habilidade de prospecção. Porque você pode ser o melhor vendedor. Se você não prospecta, A boca do funil fica vazia.
Se não tiver para quem vender, você pode ser o melhor vendedor que nunca vai vender nada, né? Entende? E a grande questão é a seguinte: antigamente, a prospecção ela é diferente do que é hoje em dia. Então, a habilidade de prospecção, antigamente, você vai abrir uma loja, alguma coisa assim, você precisava do quê? De um bom ponto. Sim. Um ponto ali, sei lá, na Paulista, uma avenida de movimento, tal. Porque você abre a porta e você tem que esperar entrar cliente, né? Hoje em dia, ficou mais fácil. Não ficou mais fácil, mas ficou mais acessível. Eu acredito que essa é a melhor Mudou palavra. a forma. Mudou a forma. Então, hoje você pode Dá para trabalhar. iniciar com menos, né? Você não precisa de um ponto lá de 100, 200, 300 mil reais. Você aluga uma casa X em algum lugar e vamos trabalhar dali mesmo e faz o atendimento online. No nosso segmento securitário, pouco se atende presencialmente. Assim, dá para contar nos dedos o cliente que fala, ó, eu quero ir aí. E se ele quiser vir, pode vir também, não tem problema. Mas são muito poucos, né? E sem falar que esse novo método, ele aumenta o potencial do corretor empreendedor, né? Porque se eu tenho um ponto físico, eu vou ficar restrito àquela geolocalização. Já no formato online, eu tenho abrangência nacional. Então, para você, vale a pena o online. E aí, já entrando no seu modus operandi, como que hoje lá na sua corretora vocês atuam? Porque você falou de alugar uma casa, que não precisa alugar uma casa. Como que vocês atuam hoje? Como que vocês fazem essa prospecção que você já falou, ó, é realmente importante estar fazendo isso de forma ativa, além de ser um bom vendedor? Como isso funciona hoje para vocês, Guto? Eu tinha a impressão de que existia algum segredo mágico assim, e na realidade o caminho são as vias tradicionais, né? Hoje, para você fazer uma prospecção, corretor, você pode fazer uma parceria com uma loja de carro, de moto, você pode ter parceria com um despachante, você pode fazer um anúncio no Google, você pode fazer um anúncio no Meta, que é o Facebook e o Instagram, tá? Se você não souber, é aquilo, né? Uma das regras que eu aprendi no empreendedorismo. Sabe, se você não sabe, você contrata, ou você aprende. É uma das duas coisas, né? Sim. Só que o seu tempo é limitado, então você vai ter que escolher o que você vai aprender para fazer, né? Então, você mata o seu dia aprendendo e não executa nada. Entende? Aí o resultado não chega. Sim. Então, não sabe? Não fica com dor, enfia a mão no bolso e contrata, né? Ou contrata terceirizado, que eu acho que de primeiro momento é mais em conta, e no segundo momento você internaliza, né? Hoje o nosso departamento de marketing ele ainda é terceirizado, Sim. mas está no nosso roadmap aqui internalizar essa pessoa, porque eu Isso é preciso bom. ter essa experiência. Sim. Preciso saber se vai dar certo ou não. Eu acredito Sim. que vai, Legal. mas vamos ver. Quando você precisar, a gente está aí para te ajudar ainda mais nisso. Hoje o nosso Gra- time de marketing, ele é todo interno. A gente quem faz as nossas ações, né, Léo? E essa expertise, no momento que chegar para você, vai ser bacana, porque você vai somar toda a experiência que já tem lá fora e poder utilizar. Porque, gente, esse cara aqui, ele trabalha no digital e muito. Essa prospecção que vocês viram ele falando, ele realmente traz em massa. A gente vê aqui os volumes de cotação, a gente vê o movimento acontecendo e é a alimentação constante da boca do funil, né? Você acha que o principal investimento para quem está iniciando é prospecto? Com certeza. Então, Eu acho que o principal, na verdade, você pode começar com a lista quente, que a gente chama. Quem que é a lista quente? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, vizinhos. É a lista quente. São pessoas que confiam em você e vai comprar o produto de você pela credibilidade que você tem, né? Só que a lista quente, ela é limitada. Ela não te deixa escalar, né? Não, mas para você começar é Ganha excelente. musculatura, né? Porque é custo zero a lista quente, Sim. né? e errar. Acho que a melhor pessoa para você gaguejar é com quem você conhece. É. Porque ali ela vai aceitar, ela conhece você fora dali, ela vai aceitar que você vai falar assim, ó, me dá uns minutinhos que eu vou ligar para minha assessoria para tirar dúvida e eu já volto com você. E você falou que dentro desse seu processo para abrir corretora, iniciar corretora, e você comentou de colocar a mão no bolso. Como que foi esse ciclo onde você abriu a corretora e partiu para, de fato, fazer essas prospecções? Você iniciou com a sua lista quente, depois contratou a agência, precisou colocar muita grana, porque às vezes quem está assistindo
fica pensando assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro, então eu nunca vou conseguir fazer o que o Guto fez. Como que foi essa sua trajetória, olhando essa questão financeira? Porque você mesmo falou, foi um momento difícil, eu saí, ter que morar na casa da sua mãe e Isso. fazer um movimento diferente na sua vida. Como foi esse estou sem grana ou estou sem trabalho para conseguir fazer isso? Inclusive, a gente começou a trabalhar todo mundo lá, né? Na casa da minha mãe. Eu ainda moro lá. Tá. Foi o primeiro escritório. Foi o primeiro escritório. E eu lembro que eu pedi algumas dicas pro Léo, né? No começo, o pessoal ia lá e eu fazia almoço para todo mundo, né? Não tinha ninguém CLT, né? Era todo mundo PJ, mas eu cozinhava e servia, né? Aí o Léo pegou e falou assim, ó, não faz isso. Você vai falar, tem micro-ondas? Eu falei, tem. Então, cada um traz sua marmita, porque senão vai começar a pesar. Imagina, todo dia comprando comida e fazendo almoço e servindo todo mundo, você é corredor ou você é cozinheiro, né? Exatamente. E aí Mas, você matava o seu tempo pro time e não vendendo. E olha que é um bom vendedor, hein, gente? mas às vezes é um cuidado que você quer dar ali, né? Mas enfim, até respondendo aqui a sua pergunta, existe uma sensação psicológica de, eu não tenho dinheiro. Essa mentalidade de escassez, ela vai ser sua inimiga, acho que a todo momento. Acho que até hoje em dia eu devo ter isso, né? E a grande questão é a seguinte, quando você analisa a assiduidade de pagamento das seguradoras, você vai ver que elas são meio que semanais, né? Então, quando você quebra o mês em 4 ou em 5, aí fica mais fácil de você poder pagar as contas, né? E outra coisa, você vai fazer uma parceria, você não precisa pagar o mês à vista. Espera entrar e aí você paga. E você vai usar uma coisa que chama fluxo de caixa. Então, se você não tem caixa, você vai usar o fluxo. É difícil de sobreviver do fluxo? Não. Se você fizer a conta certinha e vender bem, você vai ter o fluxo. Entende? Então não é uma coisa que eu preciso juntar para começar. Não, você pode começar agora. Não tem que esperar. Só faz a conta do fluxo certinha, né? Parceiro indicou, vendeu, comissiona ele. PJ vendeu, comissiona ele. E aí você vai, né? Claro, antes de você fazer isso, você tem que ser especialista no assunto, entender do produto também. E sabe uma coisa muito importante que eu percebo? Corretor, você aí, usa a Ragaz ao seu favor. Eles estão aqui para isso. A assessoria, ela é uma extensão da sua empresa. Ela é uma extensão e ela é de graça. Isso é uma maravilha. Antigamente, eu não cheguei a pegar a época que não existia isso. Quando eu entrei, já existia. Já tinha. Então, assim, eu vejo a Ragaz, e se eu estiver errado, me corrija, mas ela é uma extensão da tua empresa, do teu CNPJ ou do teu CPF. Você tem que usar eles ao teu favor. Eles têm lá um atendimento de cada produto para te auxiliar. Então, se você não usar isso ao teu favor, você não vai conseguir alavancar. Você precisa usar isso. Usa essa ferramenta. Já fico feliz, porque já tá fazendo propaganda da gente. Mas é uma verdade. É uma verdade. Que bom, eu fico feliz que você enxerga dessa forma e traz isso para que o corretor possa olhar também. Porque eu brinco, nós temos aqui na nossa empresa, a gente diz, o nosso sucesso é desenvolver o seu corretor. Por quê? Eu sou remunerada quando o corretor vende, a companhia me paga um valor quando ele vende. Então, a minha missão como empresa é ajudar É fazer o ele corretor vender. a vender. Porque se o corretor não vender, eu não ganho mais, eu não cresço, então eu vou estar o tempo todo olhando para os nossos processos e para como eu posso fazer isso melhor. Tanto que, por exemplo, hoje a gente está aqui batendo esse papo para que a tua expertise possa, de repente, dar um insight para alguém, ou essa troca de figurinha, dar essa luz. Porque a gente sabe que quando a gente está lá em casa, no home, ou até mesmo no escritório, a gente chega a ter momentos, a gente teve no passado momentos onde a gente olhava um para o outro, a gente ainda tinha um ou outro, mas tem corretor que é literalmente sozinho. E a gente olhava e falava, e agora? Por isso que o nome do canal chama Sou Corretor e Agora. Porque a gente vendia, mas as contas não estavam fechando, a matemática não estava boa, a gente falava, e agora? Será que o que a gente está fazendo... E esse benchmark, então, isso é muito bacana. E a ideia é justamente o corretor poder usar isso. Você brincou agora que o Léo te falou, não faça comida para a galera. Mas, gente, a ideia é Se o essa. pessoal reclamou, desculpa, não foi minha intenção, eu não quis deixar ninguém com fome.
E eu tenho certeza que essa não foi a única conversa que vocês tiveram, assim como a gente tem com vários corretores, dizendo, sei lá, a hora de contratar. Esses dias eu estava conversando com o corretor e mostrando para ele que não era o momento ainda para ele contratar CLT, né? Fazer uma parceria, pegar um preposto, assim, primeiro monta um processo, entenda o que você quer fazer, porque se você não sabe fazer, como você vai ensinar? Então você tem que ter essa expertise para poder levar. Então, isso, ao nosso olhar, eu vou colocar lá 3 pessoas, aí eu vou falar para cada um vai e faz sozinho? Não, o que que eu vou falar para ele fazer? Eu acho legal essa visão de parceria, porque eu acho que para quem está iniciando, a parceria é a maneira mais barata de você escalar, porque você só paga no resultado. Você não precisa pôr dinheiro e falar assim, olha, eu vou pagar R$ 2.000. Não, você pode iniciar com parcerias onde você só vai pagar se aquela indicação acontecer com venda. Não é por indicação, é se a indicação ocorrer venda. Então você consegue fazer e com certeza todo corretor conhece um monte de gente que pode propor parceria. E se não conhece, ele pode bater lá na porta e falar, olha, vamos fazer uma parceria. E ele pode estar atento às oportunidades do mercado. Por exemplo, a Ragaz, ela tem a oportunidade de parceria como modelo de negócio. A Ragaz é uma parceria onde a gente assume algumas responsabilidades para o corretor não precisar fazer aquilo. Por exemplo, a gente fala, corretor, você não precisa gastar seu tempo ligando na seguradora. A gente liga para você. A gente faz esse caminho. Então, você ganha tempo. No saúde, a gente tem a mesma coisa, onde ele não precisa gastar o tempo dele aprendendo todo o produto. Tem uma equipe especializada para fazer isso. Então, acho que a parceria, ela abre caminhos que muitas vezes o corretor fala assim, nossa, eu sou sozinho, não consigo crescer, não consigo nada. E pensando da maneira que você pensou há 5 anos atrás, ele consegue escalar muito rápido. Isso, muito bem. E já aproveitando e falando da linha de produtos, a gente te conhece um pouquinho, mas o corretor ainda não. Conta pra gente como que você olha para a questão de produtos, que produto é o seu carro-chefe e como você faz esse olhar dentro da administração da corretora? Vamos lá. Tudo teve que ter um início, né? E esse início, eu inclusive recomendo você também, corretor, nesse momento, a trabalhar com oportunidades novas no mercado, tá? Por exemplo, eu peguei um período onde a Surrai Seguradora estava numa ascensão muito grande. Era um foguete assim que não tinha quem segurasse, né? Porque ela escolheu trabalhar com uma fatia do mercado que ninguém, nenhuma outra seguradora queria trabalhar. Ela trabalhou ali com moto, ninguém queria segurar moto, carro antigo, rebaixado, blindado. No entanto, que o marketing deles é o que é sim, né? Sim É. para todos, alguma coisa assim. Exato. Então ela pegou o que o mercado não queria. Então foi assim uma ascensão muito grande, né? Eu consegui ali surfar uma onda ainda, né? Mas com auxílio da Ragaz, que é a extensão da minha empresa e é a extensão da tua também, tá? E eles, com o know-how que eles possuem no mercado hoje, eles fazem isso com outras companhias também, né? Inclusive está sendo divulgado aí de forma, né, Massiva. massiva, né? Outras companhias, né? Vocês podem falar, divulgar aqui novamente. Pode, Aí, sem né? problema. Ixi, eu quero mais é que fale tudo. Né? Tem aí a Justus, que é uma excelente seguradora. Tem aí a Darwin também. Exato. Tem a BP também, que é uma excelente seguradora. Então, essas seguradoras novas, o que elas fazem? Para elas encher carteira de cliente, elas estão de uma estratégia comercial. Qual que é? Preço lá embaixo. Então, quando você cotar no seu multicálculo aí, né, ou se você entrar no portal, você vai ver que ela vai ficar mais barata que a Porto, mais barata que todas, tá? E se você tiver o cadastro junto à Ragaz e você conseguir ofertar ela e vender com propriedade, o cliente, ele vai, se tiver R$ 10 mais barato, você sabe o que eu tô falando, se tiver R$ 5 mais barato, ele fecha com o concorrente. Hoje em dia, o comportamento do consumidor, ele é muito em relação a preço. Eu costumo falar nos treinamentos, quando a gente faz com a nossa equipe, que o comportamento do consumidor, eles são os 3 P's, né? Ele tem pressa, ele quer preço e atendimento premium, né? Pressa, preço e premium, né? Então, ele quer o menor custo, ele quer ser atendido muito rápido, né? Porque se você tá almoçando, ele te chamou, quando você volta do almoço, já fechei.
Oi, né? Fechou o É carro, bem não tem nem isso. É bem isso. Pior que acontece mesmo. Sim. Existe uma estatística do Google que fala que se você atende dentro dos primeiros 5 minutos, você consegue fechar 95% a mais. É muita coisa pela velocidade, mas é isso Claro, mesmo. tem uma gigante no mercado, uma corretora, que a gente até fez entrevista com eles. Eles tinham uma ferramenta onde a pessoa entrava no sistema delas. Quando ela estava cotando, ela não tinha terminado de preencher tudo, já caía para um atendente a ligação automática para ligar. Você está cotando no nosso sistema? Deixa eu auxiliar você no passo a passo, para se você tiver alguma dúvida. Então a pessoa estava no finalzinho, clicava lá em calcular, já aparecia, e ela já tirava todas as objeções antes da pessoa conseguir pensar em cotar em outro lugar. E a maioria dos fechamentos era o fechamento por impulso. Ela já estava com o sistema aberto, já estava com a cotação e a atendente já estava falando com ela. Não tem nada mais rápido do que isso. Aí ela falou assim, eu quero, beleza, vou dar andamento no seu fechamento. Então, a velocidade faz muita diferença. Com certeza. É uma expertise boa, uma grande dica aí, hein? Se conseguir com tecnologia e você já se enveredou lá no passado com tecnologia, deve gostar de olhar para essa parte. Então já tem aí essa informação. E já falando também em tecnologia, para você administrar hoje essa boca de funil, para ter muitos prospects, para ter um volume de cotação e fechamentos bacana no final do mês, como que você faz o gerenciamento dos teus leads hoje? Como que isso funciona dentro da corretora? São várias fontes de fluxo, né? Tá. Parceiro A, parceiro B, Google, por aí vai, né? Então, cada parceiro ele vai ter um custo, você precisa mensurar, né? E aí você começa a administrar o negócio, né? Então, se eu gastei ali R$ 1.000 e me voltou 900, opa, tive prejuízo. Gastei 1.000 e me voltou 2, esse eu vou continuar. De repente, eu coloco mais 2 no mês que vem, né? Até porque você tem que pensar no negócio não de forma imediatista, mas a administração do incremento da carteira de cliente, ela é a longo prazo, porque a gente conta com a renovação no ano que vem, Sim. né? Então, quando tá chegando esse mês aqui agora, ó, eu vou pegar a minha carteira de cliente, eu vou somar todas as vendas novas e eu vou subtrair os cancelamentos. Quando chegar no mês que vem, eu tenho que ter uma quantidade de clientes ativos maior Do que anterior. e isso é muito complexo, é difícil administrar isso, né? Então, isso realmente é uma coisa que você precisa ter experiência. Não, gerencia a expectativa, você não vai começar gigante ou com uma inteligência, com uma clareza de números. Para mim, eu acredito que a maior dificuldade hoje é dedicar tempo à parte estratégica, até porque eu também faço parte do operacional. Você perguntar para mim assim, pô, Guto, qual ponto você tá? Eu tô naquele ponto que eu largo ou não largo o operacional? Eu não posso largar, só que eu preciso ficar no estratégico, entendeu? Aí alguém da equipe sai, aí eu vou operacional de novo. Você entra de novo. Aí alguém fica doente, operacional de novo. Aí é testado de 3 meses. Então, é questão de equilibrar pratos. Mas se você for um passinho de cada vez, for conservador nas atitudes, né? Porque tem que ter moderação enquanto você for arriscar. Eu acredito que dá tudo certo. Em vez de você pegar 10 fontes de fluxo de uma vez, vai uma de cada vez, consolida uma. Depois vai para a segunda. E dentro da corretora, como você administra isso? Você tem algum CRM, alguma tecnologia? Como que funciona essa parte? Já tive vários CRMs, né? Tá. Por adaptação, por custo, por N motivos, hoje a gente está planilhando tudo. Olha, Hoje estamos planilhando, e né? dá certo isso. E o importante é Funciona. chegar no resultado. Funciona. A gente tem alguma coisa em torno de 4.000 clientes ativos na base Que lindo. e a gente consegue gerenciar eles. Dá para gerenciar. Perfeito. Não tá. Eu vou te falar Só que ser organizado ali. 95% entre 90% a 95% de assertividade eu tenho. É porque eu tenho uma concentração muito grande, até voltando naquela questão do produto que você tinha falado, eu tenho uma concentração muito grande na Surrai, igual eu estava falando anteriormente. Então fica mais fácil de você mensurar. Então a gente está falando que a sua principal carteira é automóvel mesmo. É subnichado de automóvel, ainda é moto, né? Olha que legal, gente. Então, não é só o automóvel, é a moto dentro do ramo
Alto. É um subnicho dentro de um nicho, né? O pessoal tem a impressão que quando a gente nicha, a gente perde clientes. Eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, acho que quanto mais a gente nicha, mais possibilidades a gente ganha, porque a gente vira especialista e acaba conseguindo falar uma linguagem do público. Então, se você conseguir achar um público onde ninguém está olhando, ou poucas pessoas estão olhando, e conseguir ser especialista naquele público, quanto mais nichado, acho que mais fácil fica. Principalmente na era da informação, né? Onde todo mundo fala de tudo e para você transmitir mais propriedade de um determinado assunto, ficou mais difícil ainda, né? Então, você se tornar especialista, segmentado naquilo, eu acho que é um dos grandes segredos. E também é aquele velho jargão, né? Tudo que você dá atenção, cresce. Então, foca naquilo, com certeza vai Expande. crescer. Top. Expande. E me diz uma coisa, dentro desse fluxo aí, gente, ele faz no Excel. É Excel ou BI? Só No Excel no mesmo. Excel mesmo. Ou seja, você não precisa nem ter um avançado, Power BI, nada disso. Eu nem manjo de Excel. Ou seja, basta querer que dá para fazer. Então, dentro de você atuar com isso, ter esse crescimento, 4.000 itens aí, divide isso por 12, gente. Você tem mais ou menos a ideia aqui do quanto ele vende por mês. Isso de clientes ativos, eu não estou falando nem de prospecção. Como que dentro desse seu processo você enfrentou dificuldades? Qual foi a sua maior dificuldade hoje dentro da corretora, desses 3, 4 anos aí de corretora, vamos dizer? Olha, a minha maior dificuldade foram, eu acho que no início, né, começar os primeiros resultados. É claro, eu acho assim, existem fases e cada fase vai ter lá o chefão, né, o desafio maior para você enfrentar. Mas voltando um pouco mais para o começo, que eu acredito que vai se enquadrar um pouco mais com a realidade da audiência, no início eu estava sozinho em casa, home office full, né, trabalhava ali 6 por 1 e eu precisava ter resultado. E eu lembro até hoje quanto foi a minha primeira comissão, né? Foram R$12,64. Foi minha Ficou rico no primeiro mês, primeira R$12. 64 centavos. Foi Tem que minha... fazer igual o tio Patinha, assim, pegou o primeiro dólar que ele ganhou e enquadrou e pendurou. Aí. Mas fica para a história, isso Lógico dá no que fica. coração. Eu não esqueço, não. E eu lembro que tava difícil, era pandemia e tal, e tinha que pagar as contas, o mundo tava mudando, bar, restaurante, tudo fechando. Eu não acredito que foi uma perda de dinheiro a pandemia, mas eu acho que na pandemia as coisas mudaram e o dinheiro passou de mão, de uma para outra, É isso. né? Muita coisa se tornou online, quem tinha receio de comprar online passou a ser consumidor, deu mais volume para a era digital, né? Ela incorporou ali, você vê empresas como Mercado Livre quintuplicando de tamanho, Giro. iFood, gerou uma nova profissão, que, assim, não é que gerou uma nova, mas incorporou também, que são os motoentregadores, Sim. que aí, consequentemente, vendeu mais moto, e aí, consequentemente, precisava de mais seguro de moto. Olha a cadeia como funciona, É isso. né? E aí eu fui vendendo, até que eu alcancei um patamar que eu ganhava R$200 por semana. Fechava o mês ali, Prestem atenção que ele fala 100 por semana, hein, gente? 200 por semana. Aí eu fazia o quê? Pagava uma conta de água numa semana, sobrava um pouquinho. Aí na outra eu pagava a conta de luz, que era um pouquinho mais cara, já não sobrava tanto, né? Tudo bem, eu recebia ali ajuda familiar, às vezes comprar um mercado ali. Isso aí a gente tinha esse amparo, não passei fome, não é isso, tá? Mas para vocês verem que realmente não dá para você começar do meio, você tem que começar do começo. Quanto mais você demorar para começar, mais tempo você demora para chegar onde você quer. Você precisa passar pelo processo. E fui sempre remunerando meus parceiros, tá? Então eu ganhava, eles ganhavam, naquele método que você explicou. E aí chegou um momento que eu não estava dando conta, né? Você até comentou que você estava considerando um corretor, ó, essa não é a hora, não é a hora de você contratar, essa é a hora de você, né, internalizar, montar os processos. Eu acho que era nessa fase que eu estava, porque eu tinha que atender cliente, aí depois eu tinha que mandar os boletos, aí depois eu tinha que cuidar do sinistro, aí depois O que eu faço primeiro? Fazia tudo, não fazia nada. eu sou um cara um pouco mais comercial, então eu ficava, quero saber, quero De venda. vender, meu, entendeu? E se o dinheiro não administrativo- entrar, o administrativo eu faço depois, porque se não entrar o dinheiro, não tem boleto, não tem empresa. Exato. Então aconteceu o quê? Eu fiz um convite para minha esposa, né? Ela estava trabalhando arduamente no CLT ali,
E eu lembro de ter visto ela virando noite, montando planilha para mostrar o faturamento da empresa pro chefe dela no dia seguinte. Falei, meu, ela tá virando noite, montando planilha. Tá, fazer pros outros. Meu Deus. Na época ela devia ganhar ali, sei lá, uns 2,5 pau, mais ou menos. Tá. E eu tava dando uns saltos que esse valor eu tava ganhando na semana já. Olha, então saímos dos R$ 12 para 200, de 2,5 para semana. Aí ela falou, aí eu abri o jogo pra ela, falei, meu, o que você tá fazendo aí? Você não tá bem da saúde, né? Vamos fazer isso junto. Vamos ser felizes de vez, né? Já que a gente tá junto, vambora. É isso. Aí ela viu, começou a ver os números, falou assim, ó, tem alguma coisa aí, né? Então, aí aos pouquinhos ela foi lá, não esperou ser mandada embora, pediu as contas, Tá certo. entrou dentro Aí eu dupliquei o que eu fazia, ela começou a fazer também, Olha que né? legal. Então foi a primeira ampliação aí. Só que nós não tínhamos empresa ainda, a gente era preposto, né? Não tinha nada ainda, né? E tudo isso ganhando 2,5 como preposto e ali ainda literalmente sem SUSEP, isso mesmo. Porque a gente Estamos era entendendo. preposto de uma outra corretora, não Gente, tinha corretora. Ou seja, dá para fazer. Prestem atenção nas informações que ele está passando. Eu não sei o seu tamanho, mas recentemente, Guto, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que 59% das pessoas, dos corretores, não ganham 10 mil por mês. 41 não ganham 5. Nossa, Então, olha o que ele fez, gente. A gente está falando aí de 3, 4 anos. A pandemia, nós estamos em 2025. A pandemia, quando veio a crise, ele foi trabalhar para outras pessoas. Prestem muita atenção para vocês entenderem o quão isso é possível. E essa virada de chave falou de a primeira ampliação foi quando você bateu por volta dos 10K, que é onde a gente brinca que começa a brincadeira a ficar legal, começa a ter possibilidades para escalar, porque aí você fala assim, ó, com 10K já dá para pagar as contas, já dá para começar a ter um Respirar. pouco mais de respiro e falar, ó, vamos escalar. Seria isso? só deixar claro que não era 10K lucro líquido no bolso. Sim, não. Sim, É sim, faturamento. 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 Mas sim, a resposta se chegava próximo ali, eu acho que devia bater uns 8 ali, alguma coisa assim, porque 2, 2 e 2, às vezes 2,5, aí na próxima semana um pouco menos, né? Mas algo bem próximo a isso. Então foi o momento que eu falei, preciso. Aí entrou ela, né, tal. E aí pouco tempo depois, eu recebi a ligação, tentei colocar outros amigos no negócio, chamei 2 bons amigos meus próximos, vendedores bons que trabalhavam comigo, amigo de infância. Tá, e não rolou. Não rolou. E aí, um outro amigo meu também de infância, mas que ele foi meu chefe lá na Diesel, né? Na loja de varejo lá de calça jeans italiana, que é o André. Ele tinha montado uma empresa de. Ele saiu também junto comigo, um pouquinho antes, ele montou uma empresa no ramo alimentício, né? Só que aí bateu. Acho que ele tava indo bem, mas aí bateu a pandemia. O que aconteceu com quem vendia comida? Ixi, aí mudou o jogo. E na época ele passou a ser entregador também. Ele tava lá no Moto iFood, né? No motofretista que a gente chama. Sim. Ele tava lá e ele falou, pô, tá de noite, é perigoso, tal. O que que você tá fazendo, tal. Eu falei, vem aqui em casa, vamos conversar. Vem em casa, eu mostrei pra ele. Falei, ó, tá aqui os números. Abri a conta bancária pra ele. Falei, o processo é esse. Caraca. Aí ele falou assim, eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, com certeza, quero que você me ajude, você se ajude e vamos junto. Vamos crescer. Então, esse é uma das crenças que limita as pessoas que eu acho que tem que ser quebrada também. Porque a velha máxima, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, você precisa de muitos. Sim. Então, você precisa ajudar muitos. Então, você só vai crescer de fato se você ajudar as pessoas. Né? Resumindo, ele entrou como preposto também. Ficamos em 3. Você, sua esposa E e o André. E o André. E aí continuamos a saga. E outra coisa, outro ingrediente nessa receita aí, esquece folga, gente. Você quer qualidade de vida? Vamos falar a verdade, vai. Não vamos ficar vendendo um sonho aqui. Você tem que trabalhar, meu. Tem que trabalhar. Eu trabalhei sábado, trabalhei domingo, trabalhei feriado. Até hoje,
tem renovação no dia 25, no Natal. Dia de Eu trabalhei. Você não tá entendendo. Você tem que. A palavra é obsessão. Você tem que ter uma obsessão, pelo menos um período, né, X para você construir. Você saiu de uma escala 6x1 e foi com uma escala 7 7 por por 0. 7. 7 por 0. É isso aí. Perfeito. Mas Aí é precisou. Sim, é necessário. Hoje eu não tô mais, mas no começo eu precisava Sim, disso. Por exemplo, mas- neste momento você está aqui conversando com a gente e a empresa continua acontecendo, é igual a gente. Acontecendo. Exato. A gente pode se dar o luxo, o conforto de estar aqui conversando e falando com você, montando conteúdo. Só que se alguém ligar neste momento para Sim. a Gás, tem uma equipe completa lá para atendimento. É É isso. igual você. Muito bom. E aí, com a vinda do André, o que mudou nesse novo cenário? O que mudou foi que a gente conseguiu entender as habilidades de cada um. Então, o André, que era meu chefe, a gente trabalhou, sempre teve uma sinergia muito boa Legal. de trabalho. Nossa, a gente adorava, assim, trabalhar. A gente trabalhou junto ali, acho que uns 3 a 4 anos juntos ali diariamente. E a gente conseguiu resultados incríveis, né? Na época, ele era o gerente, então ele ganhou viagens para fora do país, para Itália, tudo com o nosso resultado, né? Então, naquela época, eu falei assim, eu vou ser o braço direito dele. Né? Legal. Então eu fui o braço direito dele em tudo que eu podia, fazia a minha função, fazia a dele. Eu vendia para outros vendedores, mas eu não ganhava comissão, mas eu sabia que eu estava ganhando experiência ali, mas ele também estava ajudando ele. Sim, sim. Então foi um período muito transformador. Eu acho que você tem que deixar o egoísmo nesse ponto de lado e aprender a servir muitos, né? Então se você quer ser grande, sirva a muitos. Eu acho que essa é a grande lição, né? Sirva no ponto de ajudar. Primeiro você divide para depois você multiplicar. Se existe outro método, eu não sei. O que eu acredito, o que faz sentido para mim, o que vem dando certo é esse. Mas aqui a gente acredita plenamente nisso. A gente se tornou muito mais próspero a partir do momento que a gente começou a compartilhar e sem milindas, porque a gente vê que tem gente que, fica cheio de mimimi, né? Esses dias eu fui propor uma reunião para uma pessoa que teoricamente é do mesmo mercado. Aí ela, mas você é minha concorrente, você sabe disso, né? Eu falei, eu sei, mas é justamente para a gente poder trocar essa figurinha. E aí foi super bacana, porque tem coisas que eu vivo que talvez você não viveu ainda, e você viveu outras coisas que eu também não. Então, acho que isso é Ó, bacana. você quer ser milionário? Ajude várias pessoas a se tornar milionário. Você vai ser milionário com certeza. Por tabela. Não tem como não ser. É verdade, muito bom. Eu parto dessa premissa também. Eu gosto desse olhar. E falando do dia a dia, da corretora, eu vejo que muito corretor ele ainda se enrola no processo de renovação. Como que vocês atuam hoje com a questão de renovação? Quanto tempo entra em contato antes? Tem algum discurso feito diferente? Não sei, conta um pouquinho pra gente como lida com a renovação, equipe, divisão de tarefas, enfim, o que der para contar. Olha, a renovação é difícil dar uma resposta direta, assim, precisa, porque você vê que o mercado ele está mudando, né? Então existem concorrentes aí, né, que utilizam de automação para renovação. Existem seguradoras que estão fazendo essa automação que vai, tipo, tá renovando automático, né? Sim. Sei lá, por exemplo, uma das parceiras Ragaz que faz isso é a Ituran. Ela, tipo, renova. Só isso. Renova. O bom é que a comissão continua pingando, né? Manda o boleto 13, se pagar, continua. Então, mas eu enxergo uma certa dualidade nesse ponto, porque o custo operacional que você tem de renovação, ele é muito alto. Verdade. Ele é muito alto. Então, renovar automático é bom porque você economiza no custo de operação. E o ponto negativo, eu acredito que seja na perda de relacionamento, na perda de oportunidade de aumento de ticket médio, bem como um cross-selling acontece ali Sim. também. Então, por isso que eu vejo ali como uma faca de dois gumes, né? Tem Então, dois lados, é né? bom e é ruim, né? Hoje eu ainda trabalho no formato de você chamar o cliente, avisa ele que a renovação está chegando, pergunta, faz cotação.
E com isso também, a gente mantém o nosso slogan de atendimento premium, né? Porque é Pioneer Consultoria Premium em seguros, né? Então o premium não é da boca para fora, não. A gente realmente faz o acompanhamento ali bem próximo, né? Legal. E também tem a oportunidade de você fazer um cross-selling, seja para um saúde, porque quem tem seguro de carro ou de moto, eles têm plano de saúde, certo? Sim, céu. Tem como outros produtos também. Então, depois que você já tiver uma carteira, o cross-selling é imprescindível para você ampliar o teu faturamento, o teu prêmio líquido que você tem em carteira, porque o cross-selling você está pegando um cliente que já é teu, você não precisa pagar por ele, é de graça, e aí você está vendendo mais, né? Então, é por conta disso que eu acho que, se for pesar numa balança, eu ainda acho que não vale a pena automatizar 100% ali. Ter um contato humano em diversos pontos, além da automatização, ainda funciona, então. Fideliza o cliente, você aumenta o ticket médio e ainda faz um cross-selling. Top. Muito bom, muito bom. E a gente olha como tem conceitos e conceitos, né? Processos e processos. Olha para números, funciona. Aí você olha uma outra pessoa que faz diferente e funciona também. Então não existe uma receita única, isso que é o mais legal. Você tem que pegar daqui informações, pegar insights para aplicar no seu DNA, fazer na sua corretora do seu modo. E você ia falar, eu te cortei. Não, a renovação é uma coisa que eu acho que é trabalhosa, mas tem que ter um olhar com muito cuidado, que é onde garante o seu crescimento. Porque não adianta você ser o melhor vendedor de seguros novos do mundo e perder 100% da sua renovação. Porque você vai estar sempre correndo atrás Começando do zero. do zero, vai estar sempre correndo atrás do rabo. E eu vejo que muito corretor deixa dinheiro na mesa porque não trabalha a renovação da forma correta, ou deixa aqueles clientes que cotou no passado e não tenta prospectar de novo. Então, eu cotei, o cliente não fechou, mas ano que vem ele não renova de novo? Por que não oferecer de novo? O custo de aquisição de clientes, ele é alto. Por que eu vou deixar aquele custo que eu tive lá atrás no lixo? Vamos aproveitar esse ativo. E aí, até falando em custos e entrando nessa linha, hoje, não sei se você pode ou consegue abrir alguma coisa em relação a custos, né? Então, cada cliente te custa quanto hoje? Como que funciona essa questão de números lá na corretora? Depende muito da fonte de fluxo, né? Que foi o que a gente estava falando anteriormente. Então, por exemplo, o lead, o menor custo que eu tenho é indicação. Aí é bonito. Custo zero. Na verdade, ele vai me custar um bom atendimento de um outro cliente que indicou ele, né? E o momento de eu fazer esse bom atendimento é na renovação. Perfeito. Entendeu? Então, mais um ponto da renovação. Por isso que eu preciso ter esse contato humano. Legal. Né? A gente até poderia entrar numa outra seara aqui sobre tecnologia, automação, inteligência artificial, mas toda essa tecnologia ela vai ser sempre para trabalhos mecânicos, para mecanicidade. A inteligência artificial, creio eu, que nunca vai substituir ali o contato humano, o pensamento crítico. E dificilmente a inteligência artificial vai conseguir uma indicação, né, com o mesmo contato humano que você teve ali na hora de fazer ela, né? Então, a indicação, ela é o custo mais em conta que nós temos. Ela não me custa dinheiro, ela só me custa um bom atendimento. Eu só preciso fazer meu trabalho bem, que eu recebo ela, em primeiro lugar. E depois a gente vai para as outras fontes de fluxos, né? Por exemplo, a empresa Meta, que é composta pelo Google, pelo Facebook e pelo Instagram. Ela tem um custo mais em conta de leads, né? Mas eu já cheguei a pagar R$ 2 no lead lá. Hoje em dia já está muito mais caro, né? Então é um mercado também que muda, que é imposto, que é oferta, que é demanda. Mas eu acho que o grande segredo mesmo é você fazer o seguinte, olha, eu gastei aqui R$ 1.000 e me gerou, sei lá, 20 vendas. E as 20 vendas me deu 2.000, 1.500. Tá ótimo. Meu ROI foi positivo. E eu vou mais a fundo ainda. Tem mês que você vai gastar 1.000 e vai ganhar 1.000. Você vai ficar no zero aquele mês. Só que seja inteligente, porque o ano que vem você vai renovar pelo menos 75% disso. Se você fizer um bom trabalho, 80%, 85%. Então você está projetando esse ano para ganhar um ano que vem. É por isso que a construção e administração de carteira de clientes no ramo securitário, de alto, né? Mais A longo prazo. É a longo prazo. É um jogo
Não é essa geração de hoje em dia, e até eu sou um pouco assim também, imediatista. A gente quer resultado Pra muito ontem. rápido. E não é assim. Você renova em média 75%, ou tá com números melhores? Um pouco mais. Um pouco mais. Que Porque, lindo, hein, gente? porque existe uma crença que cliente de internet é mais difícil de renovar, que, não, só vou renovar 50%, vou renovar 40%. Então, mesmo com os clientes de indicação, que é a sua base principal, dá para renovar acima de 75%. Claro. A sua base certeza. principal é internet ou indicação? Sempre foi internet. Se você depender de indicação para viver, você vai passar fome. É, isso que eu ia chegar. A indicação é um bônus, né? Ah, legal, obrigado. Legal. Então, quando a gente fala de CAC, você hoje, por mais que a gente te conhece um pouco, sabe que você olha para números. Espera só um instante. Ó, ele falou indicação, não parcerias, tá? Porque são 3 fontes diferentes: internet, parcerias e indicação. A indicação é que ele falou que tem o custo zero, que é a quem já comprou de você, indica o primo, o amigo, o vizinho. Então são coisas diferentes, só Pontos para não diferentes, é. confundir. Sim, e aí, ainda na parte que eu ia chegar, você tem um custo de aquisição, você tem que olhar, principalmente se você está naquele comecinho, só que não se prender a isso. Pagou as contas, pagou a água, a luz, as despesas básicas, a comida, pensa que no ano seguinte você vai renovar em 70%, 80%, 85%, e isso vai te começar a fazer uma bola de neve. Cair que em 3, 4 anos já tem 4.000 itens sendo trabalhados ativos na carteira. Isso que é muito bacana. Muito bom. E aí, vamos partir para qual ponto aqui desse nosso bate-papo? Tem alguma coisa que a gente precisa perguntar para o Guto? Algum segredo? Eu tenho. Eu tenho. Qual o maior erro que você já cometeu e falou assim, corretor, não faça isso? Ou esse caminho pode te tomar 3, 6 meses desnecessariamente? Acho que um dos cuidados que você se deve tomar, não só nesse segmento, nesse ramo, nessa profissão, mas em todos os outros também, mas principalmente no nosso, é você faltou com um pouco de ética profissional. De repente, no calor de uma negociação com o cliente ali e tal, vou tirar uma cobertura e não vou falar para ele para falar que o meu tá mais barato para eu ganhar a venda. Diminuir a porcentagem lá da FIP. Então é aquilo, né? A lei do retorno ela é implacável. Fez ali, vai tomar depois. Então, decida perder uma venda por conta disso, não faz errado. Outra coisa, percebeu que o cliente é golpista, né? Porque tem muito que, sei lá, fez o seguro, o cara Você já foi roubado. sente ali, né? Você sabe vai... que ele está fraudando, né? Aí daqui a pouco fez outro seguro e foi roubado de novo. Você não vai fazer o terceiro, cara. Você vai se queimar à toa. A tua sinistralidade vai lá pra lua, pro espaço. Entende? Abre uma luz vermelha piscante na companhia, né? Então, teve uma época que a gente, principalmente trabalhando com o grande público, que a gente fez ali uma lista negra de clientes que a gente não podia mais Cotar, prospectar. Blacklist. blacklist. A gente até atendia os clientes, mas na hora de passar o preço, jogava lá no espaço também. Você quer? É isso aí, ó. Aí não fechava, óbvio, né? Sim. Então, você, além de estar fazendo seu papel, como um homem, uma mulher honesta, né? Como um bom civil, né? Você não agrega com esse mercado fraudulento, você deixa de incentivar, porque o prejuízo ele vai ser grande para você e o mercado securitário ele é muito pequeno, todo mundo se conhece, gente, todo mundo se conhece. Então, quanto melhor você puder construir sua imagem positivamente desde o início, lá na frente você vai ter. Porque parece besteira, mas esse mercado ele é muito de moral também, né? Se tem uma pessoa que trabalha meio errado, e o mercado consorciador, você falou do consórcio não é muito diferente, não. Tem ali alguns profissionais, né? Eu tô entrando um pouco nessa área aí também, né? E na hora de fazer ali as entrevistas, tem alguns gerentes que a gente tem, né, de algumas companhias. Eu falo, ó, passa aí no meio dos gerentes, vê se alguém conhece, vê o histórico aí. Porque se o cara trabalha errado, Depois vai queimar você, né? A sua corretora. ele é representante da sua empresa, do seu nome, da sua pessoa jurídica. Então, se ele fizer errado, quem vai estar fazendo errado é você. É o que a justiça entende. Uma dica que eu acho que posso dar com essa base não corra o risco da ruína.
Então, tudo que você puder fazer para proteger a sua marca, a sua integridade e os seus erros, acho que é importante. Então, tenha um seguro de responsabilidade civil. Então, erros vão acontecer, ninguém é perfeito, pode acontecer erro, e às vezes não dá para negociar aquele erro com a seguradora. Então, colha assinatura de proposta, faça as coisas o mais certo possível, porque o nosso mercado é um mercado de promessas e de respeito com o próximo. Então, às vezes, eu já vi vários casos da seguradora analisar e falar assim, foi um erro ou foi má fé? Se foi um erro, eu pago. Se foi má fé, eu não pago. Então, tente fazer o mais certo possível e deixe claro para todo mundo que você faz as coisas certas. Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto também. Exato. Então, você tem que mostrar que quando aparecem algumas propostas, alguns clientes falando, olha, mas põe o nome da minha esposa, porque o dela é mais barato, mas ela tem habilitação. Não, nem habilitação ela tem. Não faz sentido. Você sabe que vai te dar dor de cabeça lá na frente. Você falando disso agora me lembrou da época que eu ainda trabalhava na Porto. Eu estava para tirar a SUSEP, virar corretora. E uma pessoa que sabia que eu estava nesse processo de migração me fez um convite, nos convidou a um bate-papo. E a proposta foi: olha, eu tenho contato com prefeituras, eu tenho contato com a parte pública, eu consigo fazer com que você entre em licitações que já vão ser suas, que vão ser já vencidas. E assim, eu estava iniciando, pedindo demissão da Porto para começar o jogo sem cliente nenhum. Eu tinha zero, porque não tinha, nem começamos, né? Isso foi antes um pouquinho até do Léo. O Léo começou um pouco antes na corretora do que eu, 5 meses antes. E eu demorei esse tempo e já veio essa proposta. Aí eu lembro que a gente chegou em casa, chegou ele, a gente chamou a mãe para conversar, né, Léo? Para quem não sabe, o Léo também é meu irmão. Então, além de meu sócio, meu irmão. Então, a gente sentou para conversar. E assim, a gente estava falando de muito dinheiro. Muito, muito. Demorou alguns anos para chegar no faturamento que seria possível o nosso negócio chegar naquele faturamento. E a gente falou, não vamos. A gente demorou ainda 2 dias para dar a resposta para ele, porque eu não sabia nem como falar, não, né? Porque ele ia falar assim, você é boba, né? Jogando esse dinheiro fora. Mas a gente falou assim, não existe preço que pague a minha noite de sono. Não existe a minha consciência tranquila. E a gente falou não. E às vezes algumas análises simples. Por exemplo, nós temos um produto hoje na Novo, que é o seguro franquia. Sim. Que ele é para cobrir a franquia do cliente, caso ele tenha sinistro, para o cliente não ter que arcar com nada. Ele arca e depois é ressarcido. Acho que já teve, sei lá, umas 10 mensagens de corretores falando assim, eu tive um cliente que acabou de ter sinistro, como eu faço para transmitir esse seguro franquia? Não. Oi? Não faz sentido. O seguro ele é feito para cobrir um risco incerto. Tirando vida que a gente sabe que vai morrer. Mas ele é para cobrir um risco. Mas a gente não sabe a data, né? Exato. Sabe a data. Mas é por isso que existe seguro de vida. Se a gente soubesse a data, não existiria. Sim. Então é um risco incerto. Se eu tenho certeza que já deu o sinistro, não faz sentido eu fazer um seguro. Então, esses detalhes que são coisas que o corretor ele precisa tomar cuidado para evitar sujar o próprio nome no mercado. A gente aqui tem a nossa blacklist também. Aí você fala, tem blacklist de corretora, Cláudia? Tem blacklist de corretor. Tem corretor que a gente já entende, a gente, claro, vai ser educado, assim como você aumenta preço, a gente tem as nossas formas também de falar, olha, você aqui, infelizmente, e já teve corretor de que, por exemplo, no saúde, a gente virar para a pessoa, pegou um caso, falou assim, olha, não dá assim. Pegou mais um, falou assim, olha, aqui com a gente você não atua mais por isso. E a gente deixa claro para ele, com educação, com clareza, com muita transparência, mas a gente brinca, a gente não quer se envolver nesse tipo de coisa. Já foi muito não lá atrás que a gente deu. E se a seguradora entender que a gente é conivente,
ela pode O tirar nosso tá a na gente do reta, né? mercado. O nosso fica na reta junto. Então, assim, imagina, tem seguradora que, quando percebe que começa a acontecer recorrências com alguns corretores, chega na gente e chama para reunião para entender e conversar. Teve casos aí que a gente não vai abrir nem companhia, nem nome de corretor, até para não expor, mas que a gente foi e foi feito toda uma investigação em cima daquela corretora para pegar a fraude mesmo. E o corretor perdeu a SUSEP. Gente, Porque olha, o negócio perigo. subiu. Caramba. É Existem algumas coisas que tem que tomar muito cuidado no nosso mercado. muito. E o que você falou todo mundo se conhece. Quando você acha assim, eu sou pequenininho, hein? Mas se você tem intenção de crescer, vão te conhecer. O nome começa a rodar. Olha, o Guto, o Guto trabalha com quem? Trabalha com a Ragazza. Ragazza, como é que é o Guto? E o nome vai rodando. É igual a contratação de funcionário, né? A gente brinca que hoje em dia você vai contratar pessoas do mercado segurador, se o colaborador saiu, quantas ligações a gente já não recebeu querendo saber de ex-funcionários nossos, assim como a gente também liga para parceiros, né? Exato. Olha aí, fulano, como que é? Porque dependendo das empresas, as principais do mercado, a gente tem o telefone das pessoas. Então eu não preciso nem pedir pro candidato, falar assim, passa o telefone para eu ligar. Não, eu pego o meu celular e já ligo e falo assim, olha, tô tendo um candidato aqui para vaga tal, como é que foi a experiência? Porque é importante a gente saber com quem a gente está lidando. E a gente lida com informações muito frágeis. Então, a gente tem informação da vida de clientes, onde o carro dela, onde o carro dorme, como é que é a vida dela. São informações frágeis. Sim. Muitas vezes a gente pede, fala assim, passa o cartão, vamos fazer no cartão. A pessoa tira a foto do cartão e manda pra gente. Mesmo que a gente fale, não faz isso. Eu vou te mandar um link. Provavelmente você já recebeu fotos de cartão de centenas de pessoas. Ontem já recebi. Tamanho é o nível da confiança que eles têm em nós, exato. Né? E a responsabilidade que a gente precisa ter. Então você tem que tomar muito cuidado com os dados daquela pessoa e saber quem está com você para não usar aqueles dados. Então, são muitos detalhes que tem que tomar cuidado e tem que ser pensado, né? Sim. E me veio aqui nessa questão de a gente, quando está muito tranquilo, dorme com a cabeça tranquila, a gente tem a possibilidade de crescer e de forma saudável. E aí me veio a seguinte questão: você, quando olha para o futuro, quando olha para crescimento, o que você vê em relação ao nosso mercado? Porque eu vejo muito corretor que eu brinco que são os terceirizadores de culpa, né? Ele teve insucesso por qualquer motivo, ou ele de alguma forma não está conseguindo prosperar, muitas vezes porque ele é aquele corretor, eu chamo que é corretor de arquibancada, ele cruza os braços e fica esperando Deus mandar os clientes para ele para dar certo, né? Então, ele não se faz uma autoanálise e joga a culpa no mercado, no resto, e fala, não, o mercado tá fraco, nossa, tá ruim de vender. Como você vê esse olhar de prosperidade, de crescimento, e como você vê a Pioneer daqui a um tempo? Olha, obrigado pela pergunta. A vitimização certamente não é um passo que eu daria, né? E é uma coisa que eu não recomendo também. Até porque é muito mais cômodo, né? Eu ficar aqui escolhendo o culpado do que eu assumir pra mim, né? E ir lá e resolver. É mais doloroso, só que é mais sólido. E o que vai te fazer ir pra frente é assumir as responsabilidades, né? Dessa forma você assume as rédeas e consegue percorrer o caminho. Bom, eu vejo que um dos caminhos para você poder crescer e prosperar, como você colocou, é o autoaperfeiçoamento, né? Então, o Guto que começou a empresa lá em, sei lá, a gente fez 4 anos agora. O mês passado a gente fez 4 anos. Que legal. Devia ter bolo, não comprei. Tá Que é pra próxima. Que é pro ano que vem. Ele não é o mesmo Guto de hoje, que tá aqui conversando com vocês. Sim. Então a gente muda, a gente precisa mudar, a gente precisa se aperfeiçoar, não só na experiência do dia a dia, mas buscando sempre conhecimento. Nessa jornada, quem que é nosso grande inimigo? É a ignorância. Aí a ignorância se combate como? Conhecimento e a experiência. Então, esse é o caminho, sair da vitimização, através do conhecimento, fazer dela a sua ferramenta para você poder combater a ignorância, né?
Então você quer empreender? Começa a assistir podcast de empresário. Aqui, ó, você tem que assistir isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui, na verdade, poderia ser vendido por um bom valor para a audiência e Verdade. compraria, Verdade. né? Porque é muita informação de graça, informação concreta e real, né? E hoje em dia a gente está numa era que o principal produto é informação. As pessoas vendem informação, vendem conhecimento. Ah, e curso IP, não sei o que lá, curso daquilo, curso daquilo. É o que a galera tá fazendo. Você não tem dinheiro? Vai onde é de graça, tá? E aí você pega as informações lá, aprende através do conhecimento, combatendo a ignorância, sempre com vestido de valores e virtudes, né? Com uma mentalidade mais altruísta, sabendo que a prosperidade não vai se dar noite por dia, fazendo coisas duvidosas com o cliente, aceitando licitações vencidas, né? Então, acho que esse é um caminho. Trabalha muito no começo, trabalha de feriado, trabalha de final de semana, porque feriado e final de semana, as grandes corretoras estão tudo de folga. Então, você vai ter menos concorrente. É uma boa hora para você vender mais, faça boas parcerias. E acho que um dos principais ingredientes também é fazer o que tem que ser feito durante o tempo que precisa, né? Porque a gente fica ansioso de, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Então, assim, precisa fazer durante um período X. Vai e faça. É 1, é 2, é 3 anos. Daqui a pouco as coisas melhoram, né? Claro, falar da boca para fora é muito fácil. Agora, você passar por tudo isso é extremamente desafiador. E finalizo aqui com uma frase de Einstein, né? Que ele dizia que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Aqui não, gente, não tem. Tem que trabalhar. É isso. E aí, por fim, né? Você perguntou como eu vejo a Pioneer. Aonde eu quero chegar, eu não consegui me tornar essa pessoa ainda. Então, minha mira tá lá, mas eu sei que o Guto de hoje ainda não consegue. Então, é justamente esse caminho que eu tô seguindo. Então, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso... por exemplo, falando de habilidades, eu sou um excelente... Eu sou um vendedor, modéstia à parte, eu sou um vendedor nota 9,5, vai, para não ficar... para não falar o 10. Eu falo isso com muita confiança, Sim. mas como administrador de empresa, empreendedor, eu já não tenho a mesma experiência. Entra para operação. Eu já vi aqui o Léo falando com você, olha, sai da operação, sai da operação. É isso, mas difícil. Mas o mais legal, gente, é quando a gente tem esse autoconhecimento, que você faz essa autoavaliação, então ele já entendeu o que falta para ele poder melhorar, para construir, para daqui mais 3 anos, mais 6 anos, não importa quanto tempo, mas para que amanhã você seja esse Guto que vai ter onde você quer chegar. E ajudar as pessoas, transformar as pessoas. Vou contar rapidamente de um caso aqui. Sim. Não vou falar o nome dele, mas foi funcionário CLT nosso. Ele era servente de pedreiro, ganhava lá, acho que R$ 1.000, R$ 1.500. Depois ele arrumou um emprego, ele trabalhava no PAP vendendo plano odonto para Bradesco. Olha. Alguma coisa assim. Também a faixa salarial era mais ou menos essa, só que era um cara novo ali, de uns 25, 26 anos e muito energético, né? E tem uma coisa que eu aprendi com um dos chefes que eu tive já na minha vida, que ele falou assim, contrata o caráter e treine as habilidades. Nunca mais esqueci disso na minha vida, cara, nunca mais. E aí foi justamente o que a gente fez, e a gente tenta aplicar isso, né? Ele passou 2 anos e meio, mais ou menos, com a gente, tá? E nesses 2 anos, acho que foi uns 2 anos. Nesse período, ele saiu lá de R$ 1.500 por mês que ele ganhava, ele saiu ganhando 5 pau. Olha só. Dentro do CLT. Né? Então, ele conviveu com a gente, ele aprendeu com a gente. É um ambiente bom, é um ambiente saudável, não é um ambiente promíscuo, não é um ambiente canibalista. Eu já trabalhei em muitos ambientes canibalistas, né? Onde um vendedor quer matar o outro por causa de uma venda, ou ambientes promíscuos também, principalmente em shopping. Eu que trabalhei ali 6x1 em shopping, você trabalha com o grande público. Então, assim, a gente ajudou ele, estendeu a mão, ele estendeu também. Hoje ele partiu para uma nova jornada. A gente entendeu que a gente serviu de trampolim para ele,
me doeu aceitar isso pra caramba, porque, sabe, tipo, criei, agora vamos e O filho tchau, casou, o filho vou. casou. Então, assim, também serviu para entender que hoje a minha empresa, eu digo assim, minha e dos meus sócios, né? Porque se não fosse eles, nada disso teria acontecido também. Então, o mérito é toda a nossa equipe e os nossos sócios também. A gente não vai conseguir chegar onde a gente quer se a gente não ajudar e não transformar as pessoas. Claro, você precisa ajudar e transformar quem quer ser transformado, Verdade. né? Então, pô, eu formei uma pessoa pro mercado, pra vida. Sabe quando ele vai ganhar menos agora de 4 ou 5 mil? Dificilmente. Só se ele mesmo quiser, porque senão ele vai saber fazer. Entende? Então, acho que mais do que você ensinar, ajudar, é você fazer a pessoa ter sucesso. Isso é um case de sucesso. Eu conto diversas vezes, porque eu não me canso e eu pretendo replicar isso mais vezes. E é gostoso, né? Porque o crescimento da empresa, ela tá em duas paralelas. Capital humano Sim. e tecnológico, que é a era que a gente vive. Então, se você não tiver esses dois investimentos... Quando você perde essas pessoas, às vezes dá um sentimento de perca, de... Fiquei triste, cara. Mas eu vou falar que a gente já passou por isso Algumas vezes. Hoje, eu sinto um sentimento, eu consegui mudar isso na minha cabeça, sinto um sentimento de vitória. Porque eu falei assim, porque eu sei que não é todo mundo que vai passar 30 anos comigo. Mas eu consegui, de alguma maneira, bem ou mal, fazer com que ela pudesse ir para um nível que ela acredita que naquele momento ela está pronta para ir para um nível maior. Porque a empresa ela continua crescendo, mas às vezes a pessoa consegue se desenvolver mais rápido que a empresa consegue para ela naquele momento. Exato. E eu fico feliz de falar assim, olha, eu te contribuí para você chegar aqui, agora vai para o próximo nível. E a gente se vê lá na frente. E muitas vezes isso acontece até dentro da própria empresa. A gente brinca dentro dos nossos departamentos que em algumas situações a pessoa que está em um departamento vai para outro. A minha supervisora mesmo do saúde hoje, a Dani, ela foi do automóvel. E aí, em um dado momento, eu virei para o Léo e falei assim, Léo, acho que eu quero a Dani para o meu time. E aí a gente fez a proposta para ela vir assumir esse desafio para realmente me ajudar a fazer o departamento crescer e chegar onde a gente almeja, olhando o potencial dela. E a gente vê que um departamento, muitas vezes, é o crescimento para o outro. Mas tem muitas vezes, como o Léo falou, que o mercado também vai. E aí eu vou falar o quê? Não vá. Eu quero você aqui. Às vezes até quero, mas... E, por exemplo, acho que dá para a gente contar aqui. A Yasmin foi nossa gerente de automóvel. Ela trabalhou com a gente 8 anos, Léo. Nossa. 9 anos. 9 anos, aí, ó. É uma vida. E chegou o momento dela seguir o caminho dela e o Léo até ajudou a negociar salário para ela. Para você ter ideia. Ela foi para o mercado com novos desafios, mas é uma coisa gostosa da gente olhar e falar assim, agora chegou o momento, segue, é o filho que casou. Né? Exato. Eu ainda, como sou um pouco mais inexperiente nesse sentido, tenho menos tempo, eu fiquei mais com a dor. É bom demais. Chega um momento que fica bom. É gratificante, porque você sabe que você contribuiu positivamente ali também. Até porque essa pessoa, do mesmo jeito que você conta, provavelmente ela conta, fala, nossa, eu tive um chefe que me ajudou muito, isso. Mas vamos falar uma verdade. Contratar gente nem sempre é assim tão bom, tá? Existe a parte ruim também. Tem funcionário que a gente fala, meu Deus do céu. Eu brinco que o Léo tem habilidades que eu não tenho. Ele é formado em recursos humanos, aquela coisa que eu não sou. Então tem coisas que o sangue me sobe, eu respiro, conto até 10, vou na sala dele, vamos, tem 5 minutos pra gente conversar? Para ele me dar aquele equilíbrio, porque a gente, da mesma forma que você fala, são habilidades de cada um, a gente aqui no escritório tem muito disso, né? Então eu uso muito essa habilidade dele. E tem colaboradores que saem que você fala, gente, eu não sei o que aconteceu de errado ali, mas não rolou. Por isso, o corretor tenha também as suas profissões. Então, assim, esteja certinho nas questões trabalhistas, tenha termos de confidencialidade assinado, tenha de não competição. Então, o colaborador não, tem que ter aquele termo de não compete. Ele vai sair, vai levar de quem é a carteira? Eu acho que o que é combinado não é caro.
Eu vejo muito colaborador saindo, não nosso, porque a gente acaba não tendo essa questão, mas o corretor, um funcionário saiu e começa a assediar a carteira e ainda fala, mas esse cliente era meu, fui eu que vendi. Sim, mas você não era CLT lá? De quem era o cliente? O cliente era seu ou de quem pagava o teu salário? Então, tem que ter muita transparência, muita clareza nesse início de Tem processo, que ser negociado desde o primeiro dia. desde o primeiro dia, para depois não ter surpresas. E a gente vê cada história que você fala, não é possível que fulano fez isso. E tá assediando, e aí entra aquela briga judicial. E se o corretor, ele se preparou, ele tem todas as questões legais para ter o mínimo de amparo na frente de um juiz. Mas, graças a Deus, a gente nunca teve esse tipo de problema, né, Léo? Mas a gente já... Bastante tempo no mercado e esse a dor a gente nunca É. passou. Mas a gente já ouviu umas histórias que você fala, graças a Deus não foi comigo, mas e o corretor não tinha defesas. Aí ele vai chegar na frente do juiz e falar, como que ficou, né? Esse cliente era de quem? Então, tem um lado bom, corretor tem um lado ruim, vamos dizer assim. Mas para crescer, precisa do capital humano. Eu acho que Precisa. tem duas formas de você combinar, né? Por exemplo, se você, corretor, talvez quiser fazer uma parceria PJ, que é o preposto, e combinar que, olha, a carteira que você conseguiu, os leads que você comprou, você pagou, você prospectou e você só tá vendendo aqui, o dia que você for, é sua, leva embora. Enquanto a gente estiver junto, tá junto, mas depois você leva embora. Aí combinou assim, não tem problema. Agora, no caso do CLT, nem tem condição disso acontecer, porque é inteiramente do CNPJ, da pessoa jurídica, até porque foi ela que prospectou, ela que renovou, é cliente da carteira, né? Mas se preparando desde o começo ali, eu acho que não tem novidade. O capital humano é muito difícil e é uma coisa que eu tive que aprender. Eu sempre fui um pouco entusiasta da psicologia, mas nos últimos anos eu tive que me intensificar mais ainda nisso para entender sobre gestão de pessoas, né? Assim como você, também usei já as habilidades do Léo, né? Posso contar aqui? Ele falou assim, não, eu vou te ensinar então a fazer essa entrevista, né? Olha que legal, né? Ele perguntou, você sabe fazer? Eu poderia encher o peito e falar, sei, eu já fiz muita na minha vida. E sabe o que eu falei? Não. Quando você fala não, você abre porta para o conhecimento, a outra Pra pessoa já vai te ensinar. Exato. Então, sempre fale não, né? Você sabe, não, me fala. Que aí você vai e aprende, né? É isso. Aí ele falou, vou te ensinar então. Eu falei, ó, tem essa e essa aqui, beleza, marca para tal hora. Fizemos a entrevista online, eu assisti ele entrevistando. Você fez junto? Não, eu fiz a entrevista. Ele conduziu. Essa nem eu sabia, gente, que legal. Ele conduziu e eu fiquei observando, né? Aí antes ele falou assim, ó, aplica esse teste aqui, né? Aquele teste de personalidade, das 16 personalidades. Eu li uma por uma, estudei as 4 cores, o que quer dizer cada uma delas. Apliquei o teste em todo mundo na nossa empresa, vi que cada um é. Hoje eu tenho lá uma planilha do que porque vai mudando, né? Sim. Então, eu, por exemplo, naquela época eu era um. Hoje o meu mudou já, cara. Você acredita? Mas isso que é o mais legal, É gente. normal isso acontecer. E eu vejo que a cada 2, 3 anos o meu muda de novo. Olha lá. A cada 2, 3 anos muda. Porque eu não sou a mesma pessoa de 3 anos atrás. Que é o que você falou agora há pouco, que Tá hoje vendo? você não é o mesmo Guto que era. O teste provou isso aqui, não é mesmo? Entender isso como um aperfeiçoamento também, Sim. né? Mas enfim, ele conduziu a entrevista, aplicou o teste, né? E eu estudei, entendi. Aí o que eu comecei a fazer? Ele foi muito técnico, né? Então perguntou lá das partes pessoais, das partes profissionais, né? E depois no final ele deu o aval dele para mim, né? Nós contratamos essa funcionária que foi a Amanda na ocasião. Ela ficou lá deu um pouquinho menos de um ano, mas gerou bons resultados lá durante o período que lá esteve também. Mas com isso eu consegui aprender. Nunca mais eu pedi ajuda dele para isso, mas eu aprendi com ele, né? E de novo, a Ragaz, ela é uma extensão da sua empresa. Eu tenho certeza que se pedir ajuda para eles em algum sentido, eles vão se prontificar, porque eles são uma extensão da sua, eles podem te ajudar. Claro, dentro das diretrizes, com certas limitações, mas eles estão prontos para isso. Esse podcast está sendo feito justamente para isso, para ajudar. Então usem e abusem, eles são muito experientes, a empresa deles é muito grande, tem excelentes funcionários. Se não fosse eles, talvez eu não teria chegado até aqui, talvez eu estaria lá atrás ainda. Então agradeço não só os meus sócios que confiaram em mim, mas vocês também. E trilhem o mesmo caminho. Não tenho nenhum receio de contar a verdade, de contar segredo, até mesmo porque, falar rapidamente aqui, ó,
se eu tiver errado, vocês me corrigem, né? Mas falando de penetração de mercado, me parece que a cada 10 carros no Brasil, é 3 que tem seguro, é isso? isso. E 7 não tem? 70% não tem. E Fora moto e carro. moto a proporção é maior ainda. Você vai ficar com medo de concorrente, gente? 97% de moto. Meu Deus. Por isso que os estrangeiros estão vindo pro Brasil. Você pegar aí a Sedentos pra ganhar dinheiro. Yuzi, a Justus também, que não veio do Brasil. Entendeu? Então, se a gente não pegar esse mercado pra nós, se você não trabalhar, não crescer, os gringos estão vindo. Gente, vamos ser patriota nesse ponto, então, e pegar o que é nosso, né? Porque senão os gringos vão vir. Entendeu? Faça o seguro. E uma coisa que eu olho e falo pro corretor que muitas vezes ele não parou para fazer conta é: o corretor do lado cresceu, o corretor do lado vendeu, e eu não. Significa que eu tô fazendo alguma coisa errada. Pera, por que é o mesmo mercado, o mesmo público, as mesmas oportunidades? Vamos parar de terceirizar a culpa. Ah, porque o outro compra lead, ele tem dinheiro. Ok, mas faz o fluxo de caixa como o Guto falou. Você ganha parte daquilo, investe para um crescimento, para fazer a questão recorrente crescer, virar uma bola de neve, parar de terceirizar e fazer acontecer. Porque se alguém faz, é possível. Você só precisa entender como para aplicar na sua corretora. E se o mercado cresce, em média, 10% ao ano, e você cresceu 5%, alguém levou seus 5%. Olha. O seu quinhão ficou para alguém. Alguém Informação levou importante. seus 5%. Pode ter certeza que alguém ficou com o seu cliente. Então, no mínimo, você tem que crescer a mesma coisa que o mercado cresceu. Se você crescer abaixo disso, alguém levou Joga seu. lá no Google, vê estatísticas dos últimos anos, o quanto o mercado cresceu, no produto que você trabalha, porque a Suzette muitas vezes expõe isso. Não é muitas vezes não. Todo ano. E revistas do mercado e tudo mais trazem essas informações. Olha lá, quanto que cresceu? X. E faz a sua conta. Chega no teu número, certo? Exato. Guto, adorei o nosso bate-papo. O segundo bate-papo, só para deixar claro. Para deixar bem frisado aí, o segundo bate-papo foi tão bom quanto o primeiro. Obrigado de coração por estar aqui com a gente e trazer essas informações. Porque eu lembro lá atrás, a gente não tinha para quem perguntar, lembra, Léo? E ter essa disponibilidade de você vir aqui pela segunda vez, tomar o teu tempo, gratidão de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para vocês, para toda a audiência. E contem comigo, precisando, estou à disposição sempre. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, equipe aí atrás. E tchau, tchau. É isso aí, corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.